Olá, tudo bem? Uma alegria falar com vocês sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é um tema que toca particularmente aos nossos valores. É claro que estamos no mundo aqui para viver na matéria, aprender com ela, desenvolver o nosso planeta, desobstruir os obstáculos que nos separam, que nos afastam, nos aproximarmos como pessoas, como povos, um ajudar ao outro na solidariedade planetária. E para isso é necessário lidarmos com a matéria, com a riqueza, com o dinheiro. Porém, será que muitas vezes agimos lidando com essas coisas da melhor forma? Será que às vezes nos perdemos neste processo, colocando o dinheiro, a riqueza, o poder acima dos nossos verdadeiros objetivos espirituais? Vejamos o que Jesus nos diz. Nós vamos encontrar uma passagem interessante em Lucas capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui simbolizando, mitologicamente, o deus da riqueza, do dinheiro, das coisas absolutamente materiais. Em uma outra passagem, essa um pouco mais conhecida, que nós vamos encontrar lá em Mateus capítulo 19, Lucas capítulo 17 e também Marcos capítulo 10, a passagem, vou resumir aqui, porque mais importante do que a letra é o conceito. Se aproximou dele ali uma pessoa que era honrada, cumpria os seus deveres e disse: Mestre, o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna, né? Ou seja, para eu me salvar espiritualmente, né? Para que quando eu morrer, desencarnar, eu ir para um bom lugar, ser bem recebido por bons amigos espirituais. O que eu preciso fazer para conseguir isso? E Jesus lhe disse: Guardais os mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, quer dizer, não mentir, honrar a teu pai e a tua mãe e amar ao próximo como a ti mesmo. O rapaz então lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Mas Jesus então quis testar um pouquinho mais o verdadeiro propósito daquele jovem e disse: Bom, se queres então ser perfeito, vá e vendes tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Daí o jovem retirou-se triste porque ele tinha muitos bens. E Jesus então disse aos seus discípulos que é muito difícil, extremamente difícil, um reino entrar no reino dos céus. Ainda mais que seria mais fácil um camelo passar por um buraco do agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui, camelo pode simbolizar um cabo ou uma corda, não necessariamente aquele animal que a gente conhece que vive nos desertos. Então, não necessariamente é um animal, pode ser um cabo ou uma corda, mas de igual forma é muito difícil passar por um buraco da agulha. Outra interpretação possível é que a agulha seria um espaço onde as pessoas saíam das cidades. E era um espaço bastante estreito, então um camelo passar por aquele espaço seria complicado. De qualquer forma, Jesus se utilizava muito dessas figuras de linguagem e de conceitos que as pessoas conheciam à época, porque eram do cotidiano delas. Por isso que muitas vezes essas palavras, ao longo dos séculos, depois de muitas traduções, elas meio que perdem o seu significado. Porém, se a letra mata, o espírito vivifica. A gente entende isso. É preciso então entender o conceito por trás de tudo isso. Jesus também, ele usava de palavras fortes, porque as pessoas naquela época eram ainda um tanto ignorantes, rudes, e não estavam acostumadas a raciocínios abstratos, mais elaborados. Por isso que muitas vezes vemos essas expressões muito duras, como arrancar um olho da face, cortar uma mão, jogá-la fora.
Nós não podemos levar ao pé da letra, mas tentar entender o significado por trás disso, qual é o conceito que Jesus nos quis passar. E aqui fica claro que é um conceito que não é que seja impossível um rico entrar no reino de Deus, ou seja, se salvar espiritualmente, ser uma boa pessoa, cumprir fielmente o seu papel aqui na terra. Não, não é impossível. Mas é muito difícil, porque a riqueza é, sem dúvida, a prova mais arriscada que nós temos. Porque ela facilita a eclosão do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da vida sensual, dos sentidos. Ela muitas vezes nos inebria a sensibilidade, faz com que às vezes nos tornemos indiferente ao sofrimento alheio. Por isso que não é raro que pessoas que viviam na pobreza, na miséria, e depois de adquirir uma fortuna, de uma hora para outra, muitas vezes elas se esquecem de onde elas viviam, das pessoas que conviviam com ela. Ela não quer mais saber daquele tipo de coisa. Ela vai ajudar aqueles que passavam necessidades como ela? Longe disso. Ela se entrega aos prazeres e apenas à sua própria satisfação. Ela se perde espiritualmente. Por isso que muitas vezes uma pessoa que ali na miséria, na pobreza, consegue se manter ali com dignidade espiritual, porém vem a prova da riqueza e muitas vezes ela se perde. Por isso que é um teste muito arriscado para o espírito humano. Do ponto de vista material, é uma vida confortável, uma vida de prazeres, uma vida com satisfações pessoais. Mas Jesus já dizia: larga é a porta que conduz à perdição, que nós deveríamos buscar a porta estreita. E a riqueza, infelizmente, é uma porta larga. Mas isso não quer dizer que ela seja, por si só, algo irrefutável, algo irremediável, que essa pessoa que é rica, ela fatalmente estará condenada, de forma alguma, porque senão seria um contrassenso. Nós estamos aqui na Terra como filho de Deus com o propósito sagrado de evoluir, crescer espiritualmente. E Deus não permitiria que a riqueza houvesse no mundo se ela fosse causa fatal, como algo sem volta para a nossa perdição espiritual. Se Deus permite a riqueza é porque existe um propósito para ela. E sim, existe salvação para quem detém a riqueza. Desde que a pessoa se porte com dignidade, que ela utilize a riqueza para promover as pessoas, elevá-las, ao invés de diminuí-las. Nós devemos, como já citamos anteriormente, trabalhar para a evolução material do nosso planeta, melhorar a nossa condição de vida. A tecnologia ajuda muito nesse sentido, a ciência também, com as suas descobertas. Nós vamos melhorando a saúde, as pessoas vão vivendo mais. As facilidades de comunicação, por exemplo, que nós temos hoje, acessível a qualquer pessoa, é um reflexo da riqueza, utilizada nas mãos das pessoas. Sem ela não haveria essas grandes invenções, essas grandes descobertas. Por isso que Deus permite a riqueza, porque ela, sem dúvida, é uma fonte de progresso intelectual para quem trabalha e faz uso dela. E mais tarde, essa pessoa melhor consciente da sua realidade espiritual poderá então evoluir espiritualmente, moralmente. Então, se a riqueza não é, a princípio, uma causa de uma evolução material, ela, sem dúvida, ela é uma causa de uma evolução intelectual daqueles que trabalham com ela. Porque a riqueza, ela promove o trabalho, ela promove o desenvolvimento humano, ainda que do ponto de vista material. Então, ela sim, ela pode ser um bem para a humanidade, desde que bem utilizada. E aí, cabe a essa nossa reflexão, Jesus nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos ao mesmo tempo servir ao Deus do dinheiro, do poder, da riqueza, e ao mesmo tempo servir ao Deus único, ao nosso Pai Celestial.
diz respeito aos valores que nós temos que nutrir e cultivar aqui na Terra. O que é mais importante para nós? O poder, o dinheiro, a riqueza ou a paz de consciência, a tranquilidade por uma boa ação realizada? Do ponto de vista espiritual, não há dúvida. Status, poder, riqueza, beleza física, tudo isso fica com a morte do corpo físico. E nós só levamos aquilo que nós somos de fato. As nossas virtudes, os nossos defeitos, as ações realizadas, as afeições que nós promovemos, os afetos, os amores que nós incentivamos e cultivamos, os desafetos também. Tudo aquilo que é espiritual, intangível, não quantificável, isso levamos conosco, que é patrimônio espiritual. O resto fica, até mesmo o nosso corpo físico, que nos é dado por empréstimo por Deus nessa existência física. Essa reflexão nos faz dizer que temos que lidar com a matéria, com as coisas desse mundo, mas não ser escravos das coisas desse mundo. Entender de fato o que é mais importante para nós do ponto de vista espiritual, porque nós somos os seres inteligentes da criação, espíritos imortais criados por Deus, com o propósito sagrado de evoluir, crescer, e por isso passamos por muitas existências. Por isso que todos nós, sem exceção, seja nesta, numa existência anterior ou numa existência futura, nos depararemos com a prova da riqueza. Assim como uma pessoa que está na escola precisa aprender português, matemática, geografia, ciências, quando está na universidade também, diversas disciplinas, e sempre quando fazemos cursos, estamos aprendendo, cada hora um determinado assunto, para nos desenvolvermos naquela matéria do conhecimento. Da mesma forma, espiritualmente, passamos por testes, por provas, que são necessárias ao nosso aprendizado espiritual, à nossa maturidade como espírito. Passamos pela prova da pobreza, da dificuldade, da miséria, e também a prova da riqueza. A primeira, da pobreza, vai nos estimular a perseverança, vai testar a nossa honestidade, vai testar a nossa postura de não invejar aquilo que é do próximo. É uma prova perigosa também, tem seus desafios. Mas a prova da riqueza, esta testa a nossa solidariedade, a nossa capacidade de olharmos para o próximo, em vez de olharmos para o nosso próprio umbigo. Dessa nossa capacidade de superar a vaidade, o orgulho. Orgulho é o principal obstáculo ao crescimento humano, o principal obstáculo ao progresso. A pessoa que tem orgulho, ela se sente melhor do que o outro por algum motivo. Ela se sente superior, com mais privilégios, num patamar mais elevado. Daí ela se orgulha daquela situação, daquela condição. Orgulho é diferente de autoestima. Autoestima é o amor próprio, porque somos filhos de Deus. Devemos esse auto-amor para então projetarmos esse amor ao nosso semelhante. Amar ao próximo como a si mesmo. Por isso a necessidade desse auto-amor, dessa autoestima. Orgulho é diferente. Orgulho é quando nós nos comparamos com o outro, com o nosso semelhante, e nos sentimos melhor, mais privilegiado, num patamar superior, por alguma coisa que nós fazemos ou alguma característica que temos. Então, quando nós temos a prova da riqueza, é infelizmente, muito fácil nos sentirmos superiores àquele que não teve a riqueza. E aí nos perdemos espiritualmente. Por isso que é difícil, simbolicamente, mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que seja impossível, não é que a riqueza em si seja condenável. A riqueza é como uma dinamite. Pode servir para, infelizmente, matar pessoas, destruir, mas também pode servir para construirmos túneis, ajudar a unir cidades, a aproximar pessoas. Ela pode ser usada na construção civil,
né? Então, tudo na vida, assim como a riqueza, a dinamite, a faca que pode ser usada para cortar o pão ou, infelizmente, para ferir, tudo depende da ação e do direcionamento que o espírito humano vai dar para ela. Não é a riqueza que é o problema, é o ser humano que muitas vezes, com maus pensamentos, com má intenção, não se utiliza bem da riqueza. Assim como não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco ao lidar com ela. Possamos então ter essa reflexão. Se nós não temos a riqueza, não invejamos aquele que a tem, porque ele está passando por uma prova muito dura, muito pesada do ponto de vista espiritual. Ele pode estar rindo agora, pode estar feliz agora do ponto de vista material, mas a nossa encarnação é um átimo de tempo, uma fração infinitesimal de tempo comparado com a imortalidade que nós temos adiante. Nós, dentro do possível, das nossas possibilidades, oremos por essas pessoas, para que elas façam bom uso da riqueza, que elas empreguem no bem, para promover pessoas, criar trabalho, desenvolver e assim, trazer o progresso intelectual e material para a humanidade. E se por acaso nós estamos passando por essa prova, possamos ter equilíbrio, bom senso, orar a Deus e pedir inspiração para fazermos bom uso deste talento que nos foi concedido. Não podemos enterrá-lo na areia, nem utilizá-la para a nossa única e exclusiva satisfação pessoal. Dá conta da tua administração, nos diz Paulo de Tarso, e nós teremos que prestar contas diante de tudo aquilo que nos foi concedido, as facilidades materiais e espirituais. Que Jesus possa nos inspirar, nos amparar e nos socorrer nessas nossas dificuldades, agora e sempre. E vamos agora, finalizando, fazer uma vibração. Vibração, lembrando, é o momento em que pensamos em outras pessoas e oramos por ela, desejando o melhor, vibrando o melhor do nosso amor, do nosso sentimento, em direção a essas pessoas que nós queremos ajudar. Querido Mestre Jesus, irmão maior, o Senhor que nos conhece tão bem, sabe das nossas dificuldades, dos nossos limites, pedimos a sua ajuda, o seu amparo, Senhor, a sua proteção, a sua inspiração, para não fracassarmos na nossa existência física. E rogamos também o seu amparo, Senhor, para pessoas que nós queremos ajudar. Uma pessoa nos vem agora à mente, lembremos dela com carinho, com amor, desejando o melhor, seja a saúde do corpo, a força para superar as suas dificuldades, a fé para continuar firme nessa vida, sem desistir. Rogamos por ela, Senhor. Rogamos também, Senhor, pela nossa família. E vibramos para ela todo o nosso amor, nosso carinho, a nossa tolerância, o nosso perdão. Que possamos viver em harmonia, porque não é por acaso que estamos no mesmo lar, Senhor. Ajude-nos, ampare-nos, Senhor, agora e sempre. Agradeço a todos, que tenham todos um ótimo dia, noite, que Jesus os ampare.